Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a todos neste dia maravilhoso, 7 de dezembro de 2022, para a leitura de hoje, leitura viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você que está na presença do Senhor para ouvir a sua palavra. Deus abençoe você que está de aniversário hoje. Glória a Deus. A bênção do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, seus entes queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 17. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá com a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que espera alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho num mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim, e Israel está contaminada. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia de nosso rei os príncipes se tornaram doentes como frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão como os escarnecedores. Porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele, todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam ao Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi, e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito.
pode a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para se serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de inocência? Porque isso vem de Israel, um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara. A erva não dará farinha. Se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montês por si só. Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisas estranhas. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel esqueceu do seu Criador, e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, e o desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a seus pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor, e se congregaram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim e a sua glória, como ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte os seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras,
lançá-los-ei fora de minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Amém, irmão? 3 João, capítulo 1, versículo 1 ao 15. Novo Testamento. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzireis como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas e, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Que faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelo seu nome. Amém? Salmo 126, versículo 1 ao versículo 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Provérbio 29, versículo 12 e 14. 12 a 14. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Essa palavra de hoje. Glória a Deus vivo e eficaz do Senhor para os nossos corações, para que possamos estar meditando, glória a Deus, todos os dias em todos os momentos. Glória a Deus nesta palavra viva. Glória a Deus. Deus abençoe você que está de aniversário hoje. Eu não sei se eu falei isso no começo, mas Deus abençoe você que está de aniversário. Glória a Deus. A bênção de Deus sobre a sua vida, dos seus entes queridos, da sua família. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. E até amanhã. Amém.